Para mim, o Zubeldia está fazendo mais do que vários treinadores fariam no São Paulo. E outra coisa, vamos falar de Libertadores. Se o São Paulo der sorte nas oitavas de final, pegar um time fraco e passar por esse time, chegar nas quartas, a torcida empurra. A camisa do São Paulo na Libertadores é forte. A camisa do São Paulo é muito forte. Souza. O São Paulo começou a entender o que é Copa do Brasil há muito pouco tempo. Vamos passar. Já tô certo. Por quê? Mundial e Libertadores, vocês conhecem? Mas eu tô falando de Copa do Brasil. Aqui, ó. Acesso negado. Olha lá. Espera. Fala, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui pro canal. Preparei aqui um vídeo bem legal para vocês. Tem o Neto falando sobre a vitória de ontem, elogiando o São Paulo, o pessoal dos donos da bola. E também da ESPN Brasil, pessoal debatendo, falando sobre a classificação do Tricolor para a próxima fase. Já deixar os créditos, a ESPN também, donos da bola. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva, deixa o like, ativa o sino também, mas agora bora pro vídeo. Tô comigo, irmão, tá tudo certo, vamos lá. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Dá para entender que o São Paulo, que ganhou o jogo ontem, sem dúvida nenhuma, ele pode brigar na Copa do Brasil e também Veloso na Libertadores. Vai precisar de reforços, Calma, Souza, hein? te chamo já. Vai precisar de reforços. Ontem, até que o Zubeldia armou uma estratégia Senta aqui, Theo. interessante, né? Pega o microfone aí. O Zubeldia ontem foi jogar lá em Recife, tinha todo aquele clima lá para jogar nos aflitos contra o Náutico, e ele botou o time ali atrás, ele não precisava do resultado, não precisava sair. Quem tinha que sair era o Náutico, que, claro, não tem a qualidade, não tem a capacidade de agredir o São Paulo, e o São Paulo fez um jogo até confortável, sem sofrer muito, a expulsão, claro que ajudou. Depois o Ferrarese... Ferrarese tá louco. Fez uma bobagem. O que você falou no seu Instagram do Ferrarese, Fez Souza? uma bobagem. O que você fez? O que você escreveu? Falei que ele era burro. Chamei ele de burro. O cara que dá um carrinho daquele ganhando um jogo de 1-0. Mata-mata. Um mata-mata fora de casa, um jogo controlado, um campo molhado, encharcado. O cara dá um carrinho daquele, porra, foi um elogio ainda. Voltando para você, meu querido Veloso. Deu brecha, não precisava, o jogo estava controlado, São Paulo estava tranquilo. Você nunca deu brecha, né, Veloso, para reserva do gol, né? Não dá brecha, porque não. tinha os caras... Olha lá. Tinha os caras... Tá aí. Mas não queremos saber disso aí, não. Quando Não dá goleiro brecha, reserva é duro, hein? Não, os caras... O goleiro reserva... O Marcão ligava o ar-condicionado. Você tava dormindo, o Marcão ligava o ar-condicionado, o Sérgio fazia aquelas coisas com você. Tá doido, então... ficou no armário. Mas então ontem foi um jogo que o São Paulo controlou bem, conseguiu uma classificação tranquila, até esperava mais dificuldade, mas a expulsão do menino do Náutico também atrapalhou. Nicola, qual a ideia do Zubeldia? O Theo José que tá aqui, boa tarde, Theo José. Muito boa tarde. O Theo falou segunda-feira, que a imprensa, que nós, né, o Theo deu uma letra, que a gente cobra, que todos nós cobramos o Zubeldia pelo elenco que ele tem. Não era para se cobrar tanto assim. Você enxerga assim, e como que você vê essa vitória? Eu acho que ele tomou um cartão amarelo de novo. Tomou no final do jogo. Deveria ter sido expulso. Deveria ter sido expulso. Ele invadiu o campo. Ele invade o jogo, e o Luciano, que não é muito calmo, falou, calma, Zubeldia. É assim, eu acho que o torcedor do São Paulo tem uma expectativa superior ao que o elenco pode entregar. Mas eu queria fazer uma ressalva importante. A campanha no Brasileiro é ruim, por causa do número de empates. Mas esse São Paulo de hoje, para Copas... É um São Paulo que precisa ser olhado com carinho, porque é um time que perde muito pouco, é um time que, nesses jogos de mata-mata, especialmente fora de casa, tem venceu os 3 na Libertadores, voltou a vencer ontem. Eu acho que o caminho do São Paulo está nas Copas. Ô, Theo, qual a ideia também do São Paulo com o Zubeldia, que você falou isso na segunda-feira, e a classificação da Libertadores e da Copa do Brasil? O que fortalece o Zubeldia? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde a você. Boa tarde, Theo. Eu estive aqui na segunda-feira e é impressionante. Quando a gente vem em programa que tem audiência... Todo mundo fala na rua, né? Coisa, pelo amor de Deus, é impressionante. Para bom e para ruim. Por isso que o Ibope, com todo o respeito... É impressionante. A verdade, a Record briga com o SBT briga com a Record, a Globo, ela já nasce... Mas você vê que domingo legal aí do Celso Portiolli, pela primeira vez, ganhou do Luciano Huck. O que eu fiquei feliz... Não só pelo SBT, mas também pelo Celso Portiolli, que é um cara incrível. E eu não suporto esse Luciano Huck e tá tudo certo. E eu não deixo de falar isso. Agora, o Ibope, desculpa, com todo respeito ao Ibope, que se vende por causa do Ibope, as marcas mais fortes do mundo pensam que o Ibope ele é necessário ou referência para uma marca. Não é verdade, é mentira, é mentira. Se vocês pegarem agora, em qualquer lugar de São Paulo... Não tem impressionante se não tem uma televisão ligada nos donos da bola e no jogo aberto também. Mas o Ibope nosso não é igual ao da Globo.
Mas você vê na rua alguém falar, pô, eu escuto, nada contra, tá? Que tá tudo certo, tá? Olha, puxa vida, o Fred lá do Globo Esporte falou, não. Assim, desculpa, com todo respeito. Pelo meu filho Ale, as pessoas... E o Neto, hein? É um negócio impressionante. Eu estou em São Paulo aqui desde sexta-feira, é um negócio impressionante. Não, e vem quando a gente faz eventos, David, de você. Sabe? Então, o Ibope é muito importante. Eu, quando perco meio ponto aqui, às vezes eu fico preocupadíssimo. Não de perder o emprego, mas da gente ter... Porque acontece isso, né? Meio ponto. Os caras... Então, será mesmo? Será que você que está aí em casa, no mundo... Quantas pessoas estão no YouTube agora com a gente aqui nos Donos da Bola? Fala a verdade, agora. 89 mil pessoas simultâneas. É um ponto. Sabe? É um ponto. E aí, então tá tudo bem. Bom, é só para falar de São Paulo rapidinho. O São Paulo está cumprindo aquilo que se determina. O São Paulo já está nas oitavas da Copa do Brasil, o São Paulo já está nas oitavas da Libertadores da América e o São Paulo está ali no meio da tabela para brigar por uma vaga de repente na Libertadores da América no Campeonato Brasileiro. E o Você São gosta Paulo, do time? Eu acho que o time tem limitações, mas é o que eu falo. Para mim, o Zubeldia está fazendo mais do que vários treinadores fariam no São Paulo. E outra coisa, vamos falar de Libertadores. Se o São Paulo der sorte nas oitavas de final, pegar um time fraco e passar por esse time, chegar nas quartas, a torcida a camisa do São Paulo na Libertadores é forte. A camisa do São Paulo é muito forte. Souza. Cara, eu concordo com o Theo, sempre tenho falado aqui que eu não tenho procuração para poder defender o... Mas eu já falou, não precisa falar de novo toda vez, quando você vai elogiar. É que não precisa. Quando se fala, o torcedor acha que a gente está defendendo o treinador. Dane-se o que os caras pensam! Ó, dane-se! Tá. Eu não quero... Olha, eu tenho procuração. Não tem mesmo. Tá, tem que falar o que você quiser, rapaz. Tá com medo do Baby? Claro que tá com medo do Baby da Independente? O dia que eu tiver medo de torcedor, eu tenho. Eu tenho 2 metros de altura, rapaz. Não tenho, não. Então, primeiro que o São Paulo não tem elenco para poder disputar 3 competições. Ele está oscilando no Brasileiro porque não tem. E os que tem... Mas quem tem? É isso, não Palmeiras... Não para de machucar, né, Souzinho? Não para de machucar. Mas quem tem? Só Palmeiras e Flamengo. Só? Palmeiras e Flamengo só. E o Palmeiras tem mais que o Flamengo, hein? Para mim, o trabalho dele é muito bom pelas peças que ele tem na mão. Exemplo, agora, alguns jogadores, é isso que eu tenho falado. O torcedor tem que começar a olhar para o atleta. Quando ele erra, o gol que o São Paulo tomou ontem, não pode tomar. A bola estava na cabeça do Cédric. Ele quis escorar pro goleiro, ele errou, ele botou para escanteio. A gente tomou um gol assim ontem, Veloso. A gente que isso, Sozinho? São Paulo. Eu gostei. São Paulo tomou um gol ontem, a bola controlada na cabeça do Cédric. Ao invés de ele deixar a bola passar e girar e sair com a bola... Eu acho que ele foi dar pro Rafael. Ele foi pro Rafael, mas botou pelo amor de Deus, tô com a cabeça torta, pô. Vamos lá, o Canhão, que trabalhou muito tempo com a gente aqui, um baita do narrador. Vamos colocar os 2 gols do Canhão, depois eu faço o compra e alugue. Agora, depois eu vou... Nossa. Eu vou para Bilbao, onde nosso correspondente está lá, o Felipe Kipo. Ontem o São Paulo venceu. Mandar um abraço para Mil Martins, que está dizendo aqui. Chama o Bubu, que ele deve estar louco com o negócio do São Paulo. Zubeldia, loucurada. Fala, Zubeldia, para homenagear aqui o Bubu, que está classificado na sequência da Copa do Brasil. Vai. Bueno, es difícil poder explicar eso. Copa Brasil es lo mismo que Copa Libertadores, es lo mismo que Copa Sudamericana. Aquí en este tipo de torneo, como Copa Sudamericana o Copa Libertadores, tenés malos 45 minutos y prácticamente se te complica la serie. Entonces, yo hoy en la palestra, y ontem también, lo que falaba, gente, vamos a jugar Copa Brasil, pero es Copa, no hay un mañana. Mentalmente lo jugamos como si fuese una Copa Libertadores. Acho que es el respeto que se merece la Copa Brasil. Pô, dá uma boa música, hein? Náutico é ser tinhoso, você falou. Não, o que eu falei, Edu, admita que você antes falou. das provocações que eu receberei dos colegas aqui, é o seguinte, eu falei que o São Paulo enfrentaria nos aflitos ontem um clima de Libertadores da América. O Zubeldia, inclusive, falou isso também, ele achou isso. Falou, o que eu falei ontem, quando você disse que o São Paulo ia enfrentar um clima de... Não, vai tirar de letra. O que acontece é o seguinte, que o Estádio dos Aflitos ontem teve uma festa muito bonita, em realidades completamente diferentes, níveis completamente diferentes. Um time da Série C, que é o Náutico tradicional, mas joga a 3ª divisão, contra um time de Libertadores de Série A, como é o São Paulo. E nessa diferença, a gente viu em campo, São Paulo mereceu a classificação.
Ô, Bubu, ontem eu vi, até se a gente se falou depois à noite, você estava extremamente emocionado. Tava mesmo. Você chegou a dizer que foi a nova batalha dos aflitos. Falou. Você está exagerando um pouquinho. Você está exagerando um pouquinho porque ontem quem acompanhou o programa viu o meu otimismo com o São Paulo. Diferentemente do Prats, que previa um jogo muito difícil para o São Paulo, eu falei, eu prevejo um jogo muito difícil para o Náutico. Recorde de renda na história, R$1.600.000, isso aí. quase 17 mil pessoas. O torcedor do Náutico lotou, do São Paulo também lotou sua parte ali, fez barulho e tal. Olha o Ferrarese. Olha, isso é burrice, né? Eu chamo de burrice. Tem gente que chama de falta de inteligência. Mas o Marquinhos do Náutico foi expulso também, antes. Então, mas assim, o dele foi meio que acidental. Ele acabou pisando, foi meio que sem querer, mas ele pisou lá feio. O Ferrarese não, ele veio consciente pra dar uma voadora rasteira lá. Existe voadora rasteira? Existe, não existia, mas a gente criou agora. Não criou, mas uma tem uma voadora rasteira ali no meio. Rasteira. Você dá bicicleta e bola rasteira. Não, mas quem que foi que fez um gol de uma cabeçada rasteira? Esses dias teve um gol assim, o cara deu um peixinho, fez uma cabeçada. Mas e o tricolor? Então é o seguinte, era protocolar a classificação do São Paulo. Né? O São Paulo que tem Muricy Ramalho, o ídolo do Timbu, foi homenageado lá, tal, não sei o quê. Então, São Paulo fez o que lhe cabia. Olha, o André Silva, olha o gol que ele perdeu. Aí a torcida do São Paulo tá atrás do gol. Olha a atuação do São Paulo que foi bem. A torcida imediatamente começou. Rian. E aí ele entrou, lá. Aí ele entrou. Bola, o Rian vai lá. Ele tenta dar um tapa esperto aqui, ó. Pega no rebote o Rodriguinho. Tem um belo nome, né? Rodriguinho, um belo nome do futebol. Não é o Rodrigo Nestor, que é o melhor nome do futebol mundial, mas é o Rodriguinho, olha lá, chapou. Belo gol, né? Belo gol. Chapada do Rodriguinho. Quando eu era pequeno, eu já ouvia, desde que eu era pequeno, eu já ouvia falar disso, a chapada do Rodriguinho. Aí o gol de honra, o chamado gol de honra, aquela dúvida lá, a bandeirinha aqui, aponta impedimento, mas o Oscar lá em cima dava condição. Vou elogiar o Oscar. Que partida. Calma. Você falou ontem da Eu falei ontem. Sobre o jogo, o que o Oscar tá fazendo nessa pré-lista é porque ele não vinha jogando bem. Ele tinha feito um ótimo segundo tempo contra o Corinthians no Paulista, mas assim, o jogo dele inteiro bom, ontem pra mim foi o melhor em campo. O Oscar jogou demais. Jogou muito. E o Oscar jogando de novo, como ele jogou aquele primeiro tempo contra o Palmeiras, lembra? Dia 10 de março no Allianz? São Paulo tava bem. E aí ele de volante, o Oscar jogou mais recuado ali. E um gramado pesado, jogo pegado. Libertadores. Aí eu falei, não, ele não vai aguentar. O Zubeldia vai tirar ele no segundo tempo, vai botar outro cara. E deixou até o fim, ele comandando São Paulo. Bubu, só uma correção sua aqui do YouTube, todo mundo falando, Bubu, aprende um pouquinho de futebol, voadora rasteira igual a carrinho. Ele entrou no... mas poderia ser mais simples. Mas é que a voadora, você pega, tem a imagem do Ferrarese, o movimento dele, não é um carrinho, o carrinho você já vai deslizando só no chão. Você quer fazer uma voadora Ele tira os dois pés dele. Você vai operar os pés. Vai fazer aqui, meu joelho já vai... Já chama o japonês aqui pra levar ele. A voadora é o seguinte, você tira os dois pés do chão. Você tira os dois pés do chão. Eu posso fazer aqui a comemoração do Zubeldia, que já é clássica. Olha lá. Ele tira os pés do chão e... É um carrinho sem freio, pô. Carrinho sem freio. Ele dá uma levantada primeiro nele e depois no adversário. Eu já vou mais no que o João falou, que é imprudente. Não, imprudente, força é excessiva, olha lá, ele vê, entendeu? Ele foi imprudente. Eu acho que você exagerou no termo ali. Ele tira os dois pés do chão, por isso que é uma voadora rasteira. Exatamente. Por isso que é uma voadora. Não retiro o que eu disse, fã de esporte, respeito a opinião dele, mas eu mantenho a minha. Uma voadora rasteira passível de cartão vermelho. Pedro, você que é um dos grandes caras aqui, assim como o Bubu também é um dos grandes representantes da imprensa escrita. Antigamente falava imprensa escrita, imprensa falada, radiada, televisada, enfim. Você sentiu, e eu não sei se você concorda comigo, que o Bubu está tentando romantizar uma classificação heróica, épica, não sei o que o São Paulo, não sei o que. Foi protocolar. O São Paulo foi lá e fez a partida. Você me permita, eu estou ao lado de Bubu nessa. Opa! Obrigado. Olha lá. Quem tem que ser questionado, como pelo menos das 2 últimas semanas, que deveria ser questionado, mas se ausentou da bancada, hoje ele veio, quem tem que ser questionado é o Pratti. O Pratti me prometeu outro jogo ontem. Você falou que ia ser difícil, né? Tem outro aqui? O João é Pratti? Não. O Bueno é Pratti? Não. O Edu é Pratti? Por quê? Prometi outro jogo. Você falou pra mim que ia ser uma batalha... que seria criado. Não, ia ser uma batalha que ia lembrar aquele Grêmio Náutico, você falou mioso. São Paulo... Refresca a memória que você é um historiador. No agregado foi quanto? Foi 4-2, placar mentiroso. Podia ter sido um 6-7 pro São Paulo. Então não foi tinhoso. Um pouquinho.
Acho que o senhor vai para uma linha perigosa. Eu estou preocupado que está rolando aqui o programa. Você tem esse aparelho móvel. Aparelho móvel para lá, aparelho móvel para cá. Aqui, já aparelho móvel. Você tem informação? Vem bomba, tem. bomba. Então tá bom. Se tiver informação, você arrebenta a boca do burro. É o seguinte. Mas a informação não chega. O que eu estou vendo aqui é que alguns comentários que eu estou fazendo, o senhor está querendo distorcer. Eu falei que ontem seria criado um clima de Libertadores da América. No momento foi que o Náutico eliminaria o São Paulo. Falei, o São Paulo vai enfrentar uma situação, um cenário inóspito, de animosidade. Não falei que o São Paulo sempre foi favorito no confronto. O São Paulo mereceu avançar. São Paulo ontem não ficou com a classificação arriscada em nenhum momento. Em nenhum momento o gol aos 3 minutos ajudou muito. A ideia de ter o Lucas Ferreira pela esquerda foi uma boa ideia, porque o Náutico queria se lançar à frente com muita gente. Tinha muito campo para o São Paulo responder. Então o São Paulo em 2, 3 toques estava na área do Náutico. Então não foi exatamente tinhoso. Não foi tinhoso, não. Foi muito 2, 3 toques estava na área do Náutico, foi fácil. Foi lindo o que se viu da nação alvirrubra ontem. Fora de campo. O time em campo era difícil acompanhar. Mas o que você me prometeu... O São Paulo está numa realidade, o Náutico está na outra realidade. Mas você me prometeu diferente. Tinhoso. Não, que o jogo... O Náutico brigou até o final, lutou muito. Você acha que o São Paulo é favorito? Você me prometeu que o São Paulo ia passar apuros ontem. Não, mas é fora de campo. Você acha que o São Paulo é favorito na Copa do Brasil? Acho que é um dos o argumento tem muita gente falando aqui que você está sem fome, que você está jantando o Rafael Prats no programa inteiro. Você que usa o Pedro Ives está sem fome, 2h20 da tarde. O São Paulo é tinhoso. Sim. O São Paulo é tinhoso porque o São Paulo é copeiro. O São Paulo do Zubeldia é copeiro. Você acha que é favorito? O São Paulo é o favorito na Libertadores? São Paulo é o favorito na Copa do Brasil? Não é. Mas vai perguntar pra qualquer adversário aí, Flamengo, Palmeiras, se quer pegar no sorteio o São Paulo agora. Quer pegar agora? Próxima fase aí, o cara... Não, quer que eu fale é melhor não. Eu conheço... Quer que eu fale? Eu vou falar do seu nome no camarim. Fala aí. Você falou, vamos ver esse sorteio aí. Quero ver esse sorteio, tô ansioso pelo sorteio. Vai que dá um Palmeiras e São Paulo. O Zubeldia já falou isso. O Zubeldia perdeu do Palmeiras, deixou de ser Zubeldeus. No mata-mata não. E o Zubeldia falou o seguinte, quem sabe a gente não vai ter um encontro aí na Copa do Brasil, na Libertadores, jogo no Morumbi, ele já meio jurou o Palmeiras, o Zubeldia. Você sabe que o Zubeldia não ganhou do Palmeiras do Abel ainda. Ele é louco. O Abel é o quê do Zubeldia? O Palmeiras do Abel tinha perdido do São Paulo do Crespo, do São Paulo do Dorival, do São Paulo do Rogério. O Palmeiras do Abel não perde. O Abel é pai do Zubeldia. O Zubeldia não consegue ganhar. Aqui, né? E aí o Zubeldia deve estar entalado com o Palmeiras. O Zubeldia, tinhoso, ele está esfregando as mãos, entendeu? O momento que o São Paulo vai avançar em alguma Copa e encontrar com o Palmeiras para ter a chance da revanche da semifinal do Paulista. Então o São Paulo é tinhoso. A criança. Você que vai daqui a pouco vai ter sorteio, vai estar nas fases agudas, Libertadores Copa do Brasil. Você sabe, o São Paulo é tinhoso. Ele é casca grossa. Você acha que é favorito a Copa do Brasil? Você acha, João? Ele não é o favorito, mas ele é melhor evitar. É melhor evitar. Falou não. O São Paulo está entendendo que a Copa do Brasil faz pouco tempo aí. Opa! Vocês ouviram? Calma aí. Era um pouquinho, São Paulo lá. O São Paulo começou a entender o que é a Copa do Brasil há muito pouco tempo. Vamos passar. Eu tô certo. Por quê? Agora eu quero. Então viram você aí. Mundial e Libertadores, vocês conhecem? Mas eu tô falando de Copa do Brasil. Eu tô falando de Mundial. Você põe a Copa do Brasil aqui, amigão. Eu ponho a Libertadores aqui, o Mundial aqui. Clubismo. Libertadores vem bem. Se quiser um workshop de Mundial e Libertadores... É que antigamente quem jogava... Peraí, deixa eu ver seu dedo aqui, ó. Acesso negado. Ó lá. Espera. Olha. Acesso negado. Ele pegou lá. O programa tá indo para um lado clubista, perigoso. É importante falar. Eu quero repudiar nesse momento. Quem jogava Libertadores antes não jogava a Copa do Brasil. É isso é verdade. Não, e o São Paulo do Tele abriu mão da Copa do Brasil. Não, e outra coisa, a Copa do Brasil. Deu vários pro Palmeiras. São Paulo do Tele, hein, Prati? É isso, torcedor do São Paulo, um pouco mais aí da repercussão da vitória ontem contra o Náutico, 2-1, São Paulo classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O pessoal debatendo aí, muitos elogiando o São Paulo, colocando como um dos favoritos, né, a conquistar o título da Copa do Brasil. Nas Copas, eu acredito bastante no São Paulo, né? Ali do Brasileiro, o elenco é um pouco mais limitado, né? Para a disputa do Brasileiro precisa ter um elenco melhor, mas para as Copas eu não descarto, né? O São Paulo é um time que chega muito forte nos mata-matas. Ano passado mesmo, Libertadores perdeu, foi eliminado para o campeão, e esse ano o time está dando um bom sinal, né? Não está jogando com alguns titulares, jogadores importantes, Lucas
o Caleri, né, 2 dos principais jogadores, mas assim mesmo está conseguindo bons resultados. E ontem uma vitória, né, mais uma vitória 2-1. Ontem não precisava, né, o São Paulo ir para cima, tinha a vantagem de esperar o Sport. A estratégia do Zubeldia, né, o plano de jogo deu certo. E o São Paulo avançando para a próxima fase. A garotada, né, os garotos ali da base que estão entrando, estão conseguindo mostrar serviço. E ontem foi um ótimo resultado. E agora aguardar a sequência dos próximos jogos. Próximo desafio, o Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. Uma informação aqui, uma matéria do GE sobre o Pablo Maia, né? São Paulo está perto de renovar o contrato de Pablo Maia até o fim de 2029. O volante tem vínculo até 2027 e deve assinar novo acordo nos próximos dias. Aí o São Paulo que está próximo, né, de renovar o contrato com o volante Pablo Maia até o fim de 2029. Atual vínculo que termina em 2027. Pablo Maia, São Paulo e Pablo Maia chegaram a um acordo em relação a questões financeiras e outros detalhes contratuais. A renovação deste momento está na fase de troca de documentos. As negociações para que o contrato de Pablo Maia fosse renovado começaram ainda no período de recuperação de uma grave lesão no tornozelo direito, que tirou o volante de ação por 2 meses nesta temporada. Ele que é cria, né, de Cotia, está no São Paulo desde 2017. Um baita de um jogador, né, craque, Pablo Maia, desculpa, joga muita bola. Essas lesões iam acabar atrapalhando um pouco ele, mas ele está voltando e com certeza vai ajudar o São Paulo a conquistar vitórias, títulos dessa temporada de 2025, né? Uma boa notícia aí, o Pablo Maia renovando com o São Paulo. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, se você concorda, discorda do que o pessoal falou aí no vídeo. Se inscreva também, ative o sino, valeu e até a próxima, galera.